Esse é o dia que o Senhor nos deu. Assim nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Que bom a gente estar aqui novamente para meditar na palavra, continuar aí nosso estudo sobre batalha espiritual. Maravilha, não é? Quero orar com você nesse momento para que Deus possa abençoar nossa mente, nosso coração e nós saímos aqui hoje fortalecidos pela sua graça, pelo seu poder. Pai Santo, eu te agradeço por esta oportunidade tão rica, por esse dia maravilhoso que estamos de pé, estamos com vida e podemos meditar na Tua Palavra. Vem falar conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento, abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender os mistérios da Tua Palavra e assim sair vitoriosos com aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus por estarmos aqui com você, meditando nas Escrituras, falando sobre esse tema tão maravilhoso. Na semana passada nós fizemos uma introdução sobre esse assunto. Vimos que a nossa luta não é contra as pessoas, contra as coisas naturais, mas sim contra principados, potestades, espíritos dominadores do mundo das trevas que operam nas regiões celestiais. Então nós vamos aqui hoje dar continuidade nesse estudo, procurando responder 3 perguntas. Primeiro, qual é a nossa autoridade para batalhar espiritualmente? Ou com que autoridade nós podemos combater o inimigo? Segunda pergunta, onde ocorre essa batalha? Onde se dá a maior peleja? Vamos aqui neste dia ver qual é o campo de batalha, aonde mais o inimigo atua e que nós devemos estar preparados. E, em terceiro lugar, qual é a nossa armadura? Como nós devemos entrar nessa peleja? Então vamos falar sobre preparar-se para essa batalha espiritual. Precisamos estar bem preparados o tempo todo para combater o bom combate. Veja só, nos lembrando aqui o que diz a Escritura. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nova versão internacional diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui fala que nessa batalha, nessa peleja, já está sinalizando para nós aqui um campo de batalha, que é a nossa mente. Se você observar, essas armas são tão poderosas que elas podem destruir fortalezas. O que são fortalezas? São conceitos, às vezes, que ficam enraizados dentro de nós, que aprendemos com a cultura, com o nosso dia a dia, com as coisas que os nossos pais passaram, as nossas convicções religiosas, às vezes algum preconceito. São fortalezas que se formam dentro de nós, lá na nossa mente, mas que são usadas pelo inimigo justamente para escravizar, para tornar cativo. Também fala aqui de sofismas, O que são sofismas? Eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que ela traz uma maneira mais assim explícita o que ele quer dizer. Diz aqui: e assim destruímos ideias falsas e todo orgulho, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, sofismas são ideias falsas, são argumentos que levam ao engano e que apenas fingem ser verdade. Pois é exatamente o que o diabo faz, é o engano. E nós vamos aqui nesta manhã
ver assim, como é que nós combatemos estas coisas, como nós destruímos. Quero lembrar também, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele fala que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Diz aqui o texto, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esse texto aqui de Efésios, ele fala que nós devemos estar com a armadura de Deus. Devemos nos preparar para essa batalha. Não podemos ir de qualquer maneira, não podemos ficar de qualquer jeito. E ele diz aqui que nós devemos também ter consciência de que nós estamos assentados com Cristo. No texto, logo no início da sua carta aos Efésios, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus já tem separado para nós bênçãos espirituais. A batalha está aí. Todo dia nós passamos pelas batalhas espirituais. Como eu falei na semana passada, no nosso estudo, que eu aconselho você a olhar aquela introdução, porque ali nós falamos sobre verdades importantes que precisamos ter guardado em nosso coração para nós prosseguirmos e darmos assim valor a essas lutas do dia a dia. E entender que às vezes as pelejas que surgem, às vezes um desentendimento, às vezes situação dentro do ambiente da família, um desconforto na região do trabalho, você talvez está procurando uma porta de trabalho e as portas se fecham diante de você, quando na verdade você é uma pessoa capacitada, existe ali vagas, há oportunidades, mas as portas se fecham. Por que será? Muitas vezes por trás dessa situação toda existem o quê? Ações do inimigo tentando roubar o que você tem o que Deus tem preparado para você de bênçãos. E a Bíblia fala aqui, bendito seja Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então nós temos já separado maravilhas da parte de Deus para o nosso coração. Então vamos aqui agora, nesse momento, iniciar falando sobre a questão de autoridade. É fundamental nós entendermos de onde vem essa autoridade. Por que nós podemos combater o bom combate e sair vitoriosos? Nós já estamos aqui observando que Deus tem separado para nós toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bom, vejamos aqui o que o texto da palavra de Deus diz para nós, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 19 e 20. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amados, queremos aqui agora falar sobre essa questão de autoridade. Jesus deu para nós autoridade. Ele deu como? Ele delegou. O que é delegar? É ele nos passar a oportunidade de exercer em seu nome. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Ele falou isso com seus discípulos. Essa autoridade vem dele e ele outorgou para nós. E esse texto aqui, essa passagem que eu acabo de ler para vocês, foi uma ocasião em que os discípulos dele tinham recebido a ordem para ir, para anunciar a sua palavra, enquanto Jesus estava caminhando com eles, indo pelas aldeias, pregando o evangelho, falando, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque está aí agora, o Messias está chegando para poder trazer salvação a todo aquele que crê. E eles ficaram assim maravilhados, porque nesse caminho, quando nós nos propomos a proclamar a palavra do Senhor e dizer que Jesus Cristo trouxe a solução para trazer vida aos homens, o diabo não quer. E o diabo, quando se opôs aos seus discípulos,
Eles ficaram admirados porque o diabo se submetia a eles. E eles ficavam surpresos porque eles atendiam à ordem dos discípulos. E eles vieram maravilhados. E eles disseram lá: Senhor, que maravilha, os demônios se submetem à nossa palavra. Que coisa tremenda. Aí Jesus disse aqui para eles: é porque eu dei para vocês autoridade. Agora ele falou aqui também o seguinte: apesar disso, não fiquem assim alegres só pelo fato de que os espíritos se submetem a vocês. Antes, é porque o seu nome está arrolado nos céus. Ou seja, você está inscrito no céu. Jesus, quando você tomou essa decisão para Jesus, Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. E por essa razão, você agora é um servo de Deus, é uma nova criatura. Eu quero aqui nesse momento explorar com você sobre essa questão da autoridade que nós recebemos. Ela foi confiada por Jesus. Agora, a autoridade, ela tem como base a nossa identidade. Essa questão de que os discípulos chegaram muito felizes porque os demônios estavam se submetendo a eles, ele disse assim: alegre-se, no entanto, porque vocês estão escritos no livro dos céus, vocês estão arrolados, vocês estão registrados como servos de Deus. Aqui está falando sobre esse exercício da autoridade, tem como base a nossa identidade como filhos de Deus. A autoridade não é delegada a qualquer um. A autoridade é delegada para o que crê, para aquele que é filho de Deus. Veja só uma experiência que a Bíblia nos relata sobre alguns exorcistas, filhos de um sacerdote, que estavam expulsando os demônios, querendo expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo estava pregando. Paulo passou um tempo ensinando a palavra na sinagoga e as pessoas ali, os judeus, não estavam querendo dar atenção a ele, não estava dando importância aos seus ensinos. Então ele foi para a escola de Tirano, uma escola que tinha ali naquela região da Ásia, e começou ali a pregar e ficou anunciando a palavra ali por algum tempo, e muitos estavam se convertendo, e Paulo estava realizando, em nome de Jesus, muitos milagres, muitas pessoas estavam sendo curadas, vidas estavam sendo libertas de demônio, até os lenços de Paulo, as vestes de Paulo, quando chegava próximo das pessoas, os demônios saíam correndo, por causa da autoridade com que Paulo estava anunciando a palavra e a autoridade que ele havia recebido de Jesus. Então, uns judeus ali, filhos do sacerdote, pensavam que também podiam expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E veja o que a Bíblia nos relata aqui que aconteceu. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E possesso do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Nós estamos vendo aqui, amados, que eles passaram vergonha, porque eles, na verdade, eles não tinham a identidade como alguém que tinha sido arrolado nos céus. Ou seja, eles ainda não eram novas criaturas. Eles não criam em Jesus, estavam ali querendo apenas expulsar demônios nessa autoridade que não foi entregue a eles. A autoridade foi entregue para os filhos de Deus. E nós observamos aqui essa importância de ter essa identidade reconhecida na nossa vida, de que somos crentes em Cristo Jesus, que temos essa autoridade que foi delegada por Ele para nós. Diz aqui o texto na palavra lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos libertos das trevas e estamos fazendo parte do reino de Deus. Essa identidade é importante para o exercício da autoridade. Outra coisa importante no exercício da autoridade. A autoridade ela é exercida com base na fé. Esses discípulos, cujos nomes já estavam rolados no livro da vida, eles estavam ali realizando o trabalho do Senhor e chegou um homem com o seu filho lunático, possesso de demônio, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio.
Diz aqui o texto: e quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. O que aconteceu aqui? Por que os discípulos, mesmo investidos de autoridade, não puderam expulsar esse demônio? Jesus, depois, quando foi interrogado por eles, eles foram ali: Senhor, o que aconteceu? Jesus logo já entregou o diagnóstico: por causa da sua pouca fé. E ele ainda disse: esta casta de demônio, vocês precisam orar e jejuar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma forma que nós podemos fortalecer a nossa fé, nossa confiança, é pelo jejum e pela oração. Porque quando nós jejuamos, nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos a nossa dependência dEle e nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele através da oração. E aí nós ficamos mais fortalecidos para combater esta casta. Nós vamos ainda, no decorrer desses estudos sobre batalha espiritual, nós vamos falar sobre essas castas, sobre essas hostes espirituais. Nós vamos falar sobre a categoria de demônios. Existem algumas categorias no escalão. Nós vamos conhecer isso mais adiante. Depois. Outra coisa que é importante nós entendermos sobre essa questão da autoridade. Primeiro, a questão da identidade. Precisamos reconhecer que temos essa autoridade que foi dada para todo crente, todo servo de Deus, para aquele que é salvo em Cristo Jesus. Segundo, essa autoridade ela é exercida pela fé. É preciso ter fé para exercer a autoridade que o Senhor nos deu. E terceiro, a autoridade sobre todo o poder das trevas foi consolidada na cruz. Essa autoridade que Jesus delegou para nós, ela foi ali firmada, consolidada no sacrifício de Jesus. Veja só o que está escrito na palavra. Aqui no livro de Efésios, logo no início, no capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, aleluia, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha que maravilha, o Senhor consolidou ali na cruz, o Senhor venceu, ele tomou as chaves do inferno e ele aniquilou aquele que tinha o poder sobre a morte. Jesus venceu e o poder da ressurreição consolidou essa autoridade. E essa autoridade agora ele deu a quem? A igreja. Para a igreja exercer, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. A Bíblia diz lá ainda em na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, fala assim: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha só, então o Senhor expôs os seus inimigos. No passado, os guerreiros, quando vinham das batalhas, eles costumavam, os grandes reis costumavam colocar em desfile os seus inimigos que foram conquistados,
para eles desfilarem na frente do seu exército, na frente do povo, da população que estava agora recebendo, acolhendo o rei vitorioso ali, colocava aqueles inimigos todos ali, acorrentados, submissos, subjugados, para fazer um desfile. Eis aí, os nossos inimigos estão vencidos. Foi exatamente o que Jesus fez ali. A Bíblia falou aqui, diz que eles foram despojados, foram expostos publicamente ao desprezo, à vergonha, porque eles foram vencidos por Jesus na cruz do Calvário. Então essa autoridade que foi delegada para a igreja, foi consolidada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e ressuscitou, pois ele desceu às profundezas do inferno e conquistou a vitória para nós. A autoridade também, ela é legítima, porque Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós temos essa autoridade porque a Bíblia fala que nós também estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Diz aqui o texto em Efésios: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós estávamos mortos, destruídos por causa do pecado. No entanto, Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, porque nos arrependemos, reconhecemos o seu sacrifício, e ele assim nos justificou e nos ressuscitou para uma nova vida e nos fez assentar nos lugares celestiais com ele. Então a autoridade que nós temos em Cristo Jesus é uma autoridade legítima, porque ele nos entregou essa autoridade e nos fez novas criaturas. E mais uma consideração que eu quero fazer sobre a autoridade. A autoridade, ela é fortalecida com a santidade. A autoridade, ela é fortalecida por causa da santidade. Diz aqui o texto em Efésios ainda, aliás, eu quero lhe dizer, você deveria ler a carta de Paulo aos Efésios. Medita sobre ela. Ela tem muita riqueza sobre batalha espiritual. Paulo ali usou essa carta aqui para fazer assim, muitas declarações importantes sobre a questão da batalha espiritual. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja, no meio desse contexto aqui, falando sobre ter uma vida santa, uma vida comprometida com a verdade, comprometida com a palavra, andando dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios que a palavra de Deus nos aponta, ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo? Quando nós fazemos aquilo que ele quer. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não submetemos a nossa vontade à vontade de Deus e queremos fazer do nosso jeito. Aí o diabo bate palma, porque ele se rebelou desde o início. Nós vamos ver na próxima semana, quando estivermos falando sobre as hostes da maldade, como é que o diabo surgiu, como é que são essas forças do mal, quais esses espíritos. Vamos ver lá como é que ele se rebelou contra Deus. E ele quer que toda pessoa também se volte contra Deus, ande no pecado. Então uma pessoa que está vivendo sem compromisso com Deus, que autoridade ela tem? Então é isso. A autoridade, ela foi delegada para os filhos de Deus. Nós temos então que reconhecer a nossa identidade. A autoridade também, ela é com base na fé. Nós temos que exercer a autoridade com fé, porque se nós não tivermos fé, nós vamos passar vergonha, como alguns discípulos passaram. A autoridade, ela foi consolidada ali na cruz, quando Jesus Cristo derrotou o diabo e o expôs, potestades, principados e toda a hoste do mal ali na cruz, quando ele o venceu a morte. E ali ele agora entregou essa autoridade à sua igreja, ao corpo de Cristo.
A autoridade também ela é legítima, porque o Senhor nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Nós somos novas criaturas e estamos agora assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a autoridade ela é fortalecida com uma vida de santidade. Nós precisamos sim buscar uma vida comprometida com a verdade. Bom, então sabemos agora que temos autoridade no nome de Jesus para realizar essa batalha, para pelejar contra o inimigo. Vamos agora então meditar aqui sobre a questão do campo de batalha e armadura. São dois itens ainda que ficamos para meditar nesta manhã, preparando-nos assim para essa peleja. O texto lá de Coríntios fala assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, e as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Elas não são humanas, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tornando assim cativo nosso pensamento à obediência de Cristo. Bom, aqui fala da armadura e do pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós vamos ver aqui agora que dentro o maior campo de batalha espiritual está aqui, ó, na nossa mente. Coisa que nós precisamos guardar. Veja o que a palavra do Senhor fala aqui agora, tocando nesse ponto sobre o campo de batalha espiritual. E o campo de batalha espiritual que nós estamos nos referindo agora é a nossa mente. E eu quero assim mostrar para você biblicamente como que nós temos que guardar a nossa mente e nos proteger com a graça de Deus, com o poder do Senhor, para evitar a ação do mal na nossa vida. Diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o coração. O coração está se referindo aqui exatamente aos sentimentos, ou os pensamentos que geram sentimentos e que governam a nossa vida. Na linguagem de hoje, ainda fica bem assim claro a interpretação desse texto. Fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu quero dar para você 3 exemplos aqui nas Escrituras de como que a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente e como que o diabo explora os pensamentos para poder fazer exatamente as suas estratégias, armar os seus laços, ter os seus ardis. O primeiro exemplo que eu quero dar é muito conhecido, do apóstolo Pedro. Pedro foi repreendido por Jesus quando ele estava ouvindo Jesus falar sobre a proposta da cruz, de humilhação, de sofrimento. Pedro falou: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou permitir que essas coisas aconteçam. O que Jesus disse para Pedro? Vamos lá ver aqui em Mateus capítulo 16, verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Veja só, Pedro estava ali possuído por um demônio? Eu acredito que não. Mas ele estava dando ouvidos a uma sugestão do diabo na sua mente. E Jesus repreendeu o diabo: Satanás, passa para trás de mim. E ele disse para Pedro: você está pensando nas coisas dos homens e não está entendendo o propósito de Deus. Quero te dar um outro exemplo. O exemplo de Simão, o mago, o mágico. Havia lá naquele tempo, no tempo dos apóstolos que estavam pregando o evangelho, um homem chamado Simão, que ele era mágico e ele era conhecido como o grande poder, porque ele fazia muitas coisas ilusórias, enganando as pessoas e dizendo que era poder de Deus. Então ele era conhecido como o grande poder. E ele, quando ouviu Filipe pregando o evangelho, né, o diácono Filipe, e viu assim
os apóstolos realizando grandes maravilhas, sinais pelo poder de Deus, vidas sendo curadas. Aquilo sim que é poder de Deus, maravilhas do Senhor operando pelo poder e autoridade do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aquele homem, ouvindo Simão, também ele aceitou Jesus. E ele creu no Evangelho. Ele viu que, poxa, como alguém poderia deixar de perceber o que Deus tinha separado diante de tantas maravilhas e sinais que o Senhor estava fazendo através da mão dos seus apóstolos. Então, Simão também entregou seu coração para Jesus. Mas Satanás foi, soprou lá no ouvido dele. Você não era conhecido como grande poder? Olha aí agora a sua oportunidade. Receber também esse poder para fazer milagres, mas agora milagres reais e não uma coisa ilusória. O que ele fez? Ele foi e ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que impusesse as mãos sobre ele e ele também fosse cheio do poder de Deus. Olha só o que diz aqui o texto. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, o que aconteceu? Satanás soprou no ouvido dele, sussurrou. Sabe aquelas imagens que às vezes a gente vê aí, desse anjozinho do mal, fica ali, buzinando no seu ouvido, aquela coisa? É exatamente assim que o diabo faz. Ele vem ali, sopra alguma coisa, sugere alguma coisa na sua mente e você ali acredita naquilo. E aí você vai conduzir, se você não estiver prestando atenção, você vai fazer aquilo que ele quer. E eu quero ainda dar mais um exemplo. Judas Iscariotes, sim, o traidor, né? A Bíblia fala que na última ceia que Jesus realizou com seus discípulos, ele estava lá. E as Escrituras falam assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Olha só, a Bíblia fala que Satanás já tinha posto no coração dele trair Jesus. Ele já tinha ido lá conversar com as autoridades para ver quanto queria ganhar de dinheiro para entregar Jesus. E quando chega lá no momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e vai estar lá no momento final já da ceia, ele começa a distribuir o pão. Aí vem aquela situação que Jesus fala assim: um de vocês há de me trair. Bom, mas aí o que acontece? João foi e perguntou para Jesus: Senhor, quem é? Jesus falou: é aquele a quem eu entregar o bocado de pão. Diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas, ele tinha, durante todo aquele tempo, recebido aquelas sugestões do diabo. Olha, tá vendo? Entrega a Jesus, você vai ganhar dinheiro. Ficou fazendo a ele assim, sugestões nos seus pensamentos, na sua mente, para que ele pudesse, então, entregar a Jesus. E na hora, né, que ele estava sendo tentado, conduzido para aquelas coisas todas, ele armou todo o plano para fazer o quê? A traição, para cometer o pecado. E quando Jesus entregou o bocado de pão para ele, naquela hora já estava determinado no coração dele o que ele queria fazer. Então entrou Satanás nele. Aí Judas foi possuído pelo diabo. Então, nós vamos depois conversar com mais detalhes sobre essa questão, né, dessa sugestão do diabo. Uma coisa, a pessoa está sendo sugerida pelo diabo, mas ela não está possuída, não está dominada pelo diabo. Outra coisa é uma pessoa dominada pelo diabo. Nós vamos ver isso ao longo dessa série aí que nós estaremos falando sobre batalha espiritual. Mas aqui nós vemos que Judas recebeu a sugestão e depois deixou o inimigo, entrou nele, porque ele abriu a porta, deu lugar ao diabo, pronto. Deu a oportunidade para que o diabo entrasse na vida dele e fizesse o que ele fez. Então é isso aí. Cuida dos seus pensamentos. Veja, né, se há uma coisa que você deve guardar o que? Suas emoções, seu coração, seus pensamentos, conforme diz a palavra.
Vamos agora então ver qual a atitude que nós devemos ter, né? Que vestimenta nós precisamos ter na nossa vida para poder passar por essa batalha. E Paulo, né, descreve lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, sobre essa armadura de Deus, essa armadura para o nosso combate. Nós vamos falar aqui sobre a armadura e não podemos esquecer que nós também temos armas, e as armas são poderosas em Deus. As armas aí envolvem também a questão de ser revestido com o poder do Espírito Santo. Por isso Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E dentro das habilidades e do poder que o Espírito Santo concede para nós, nós temos armas, né? Como por exemplo os dons espirituais, o discernimento de espírito é um dom maravilhoso que a gente precisa ter. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso aí, num outro momento, que é algo que nós precisamos ter para identificar quando o diabo está agindo, que tipo de ação demoníaca está acontecendo ali, para nós fazermos as ações que precisam ser feitas. Agora, nós precisamos também estar sendo revestidos com a armadura de Deus. Veja aqui o que diz a palavra de Deus em Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, nós precisamos estar preparados. Você está numa batalha espiritual. Aqui eu quero te dizer que não é uma opção batalhar espiritualmente ou não batalhar. Ah, pastor, eu não quero mexer com isso não. Mexer com o negócio de batalha espiritual é problema. Olha só, aqui não é uma questão de opção. Ou você toma posse daquilo que Deus separou para você, ou seja, da autoridade, você segue essa recomendação que diz aqui a palavra, se preparar para resistir no dia mau, porque ele vem, ele chega e você precisa estar preparado. Ou então você deixa o barco tocar e fica certo que vai perecer. Então eu não entendo como uma questão de opção batalhar espiritualmente ou não batalhar. Você é a opção de viver ou se entregar para morrer. E eu não quero me entregar para morrer não. Eu quero viver todos os dias. Como eu falei ainda há pouco, esse é o dia que Deus nos fez. Nos regozijemos e nos alegremos nele, porque é bom ter a vida que vem de Deus. Não é verdade? Paulo aqui ele fala, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinturão da verdade. O que é esse cinturão da verdade? Amados, nós que somos de Cristo temos compromisso com a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo servo de Deus precisa ter compromisso com a verdade, o cinturão da verdade. Porque a mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo que é o pai da mentira e do engano. Então nós temos compromisso com a verdade. A Escritura diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vestindo-vos da couraça da justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. E nós, quando falamos aqui dessa armadura, nós estamos falando de atitudes que nós devemos ter. Jesus, mais uma vez aqui nós temos dois sentidos. Jesus é a nossa justiça, ou seja, ele nos justificou. Então temos que ter consciência de que nós somos justos, não é pelos nossos feitos, não é pelo que nós merecemos, é porque ele nos justificou. Então nós somos eleitos de Deus, somos justificados por Deus. E as nossas ações, as nossas práticas devem ser práticas justas. Não é 2 pesos e 2 medidas. Diz o texto lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, porque nós fomos justificados por Deus, nós temos paz. E nós devemos também andar em justiça, fazer aquilo que é justo diante do Senhor. Esse comportamento, essa atitude de ser justo e de reconhecer que somos justificados por Jesus, traz paz no nosso coração. E nós estamos assim nos guardando com essa armadura na nossa vida. Terceiro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui está falando da atitude de estar pronto para compartilhar as boas novas, o Evangelho da Paz. Diz o texto lá de Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Aqui refere-se à nossa missão como discípulos do Senhor, fazer outros discípulos. Jesus falou assim, ide, prega o Evangelho, faça discípulos das nações. A nossa maior responsabilidade como igreja é ter essa atitude. Onde nós estivermos, o propósito é anunciar e levantar o nome de Jesus, anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele veio trazer cura para as vidas que estão perecendo hoje no meio do pecado, perecendo nos seus delitos. Então essa é a nossa missão, fazer discípulos e anunciar. Quando nós temos essa disposição de fazê-los, nós estamos tomando a atitude correta. Nós estamos aí nos colocando com esse revestimento que Paulo fala aqui, que faz parte dessa armadura espiritual. Essa é a forma como nós tiramos as vidas das trevas e trazemos para a maravilhosa luz que é Jesus. Outra coisa, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Olha, irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Vimos também que a autoridade é exercida pela fé, porque cremos na promessa de Deus, cremos que Jesus nos outorgou e nos outorgou essa autoridade. Então, a fé, quando o diabo soprar mentiras, você vai dar crédito à mentira ou à verdade. É preciso crer na palavra, é preciso crer na verdade. E se nós estivermos com esse escudo da fé, as circunstâncias podem estar sendo as piores possíveis, mas você crê que o Senhor está do seu lado. E isso vai guardar a sua mente, isso vai guardar o seu coração, a fé. Diz lá em Hebreus, no capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que não se veem. Às vezes tudo está perdido do seu lado. Parece que as pessoas que estavam aí para te dar apoio estão sendo destruídas. Mas o Senhor está aí com você. Ele está dizendo assim, apenas confia, porque eu sou contigo. E eu te darei força, te darei poder. Então, isso é o escudo da fé. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra do Senhor, na promessa de Deus. Também fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta, irmãos, é algo que é uma arma tremenda e poderosa na nossa mão, que faz parte da nossa armadura. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Diz lá no livro de Hebreus que a palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus. Quando nós abordarmos sobre essa questão do dom espiritual como uma arma poderosa que o Espírito Santo nos concede, discernimento, para você discernir entre aquilo que é certo e errado, o que é bem, o que é mal, o que está o inimigo fazendo ou deixando de fazer, nós o fazemos como? É através da palavra. A palavra, ela é apta para discernir, ela mostra para você a verdade. Então, ela é algo importante. Aqui diz a espada do Espírito. Ela faz parte da nossa armadura.
Jesus combateu o bom combate com a palavra. Vocês lembram quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? Ele usou a palavra, está escrito. E ali ele obteve vitória sobre o inimigo. E nós também obteremos, com a graça de Deus. E aqui, ainda parte dessa armadura, Paulo ele termina dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Oração. Oração, irmãos, é aquilo que Jesus tantas vezes falou aos seus discípulos, e ele mesmo demonstrava. Ele se retirava para os lugares desertos para orar, para buscar a Deus, porque a oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. A nossa luta é ganha pelos nossos joelhos. As nossas armas, elas não são humanas, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Quando nós estamos orando, Deus está agindo poderosamente por nós. Por isso, precisamos estar assim, intercedendo uns pelos outros, clamando ao Pai. Está escrito na sua palavra, tudo aquilo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele fará. E se nós lhe pedirmos alguma coisa, Ele não vai nos negar, porque Ele nos ama e Ele deseja realizar aquilo que vai nos dar vitória em nossas vidas. Então, Paulo ele fala assim: ore e suplique em todo o tempo no Espírito. Isso quer dizer, com a direção do Espírito Santo. Busque ao Senhor e fique sensível à voz do Espírito Santo. Sabe aquela voz que às vezes o diabo vem soprar e tentar minar sua mente? O Espírito Santo, ele está lá dentro de nós e ele fala no nosso interior. Ele mostra, olha, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Ele te leva a interceder e a orar por propósitos que vão engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Interceda por todos com súplicas, vigiando com perseverança. Nós precisamos perseverar na oração. Às vezes você ora e alguma coisa não acontece. Você lembra que Daniel orou lá por 21 dias, depois de 21 dias, jejuando e orando, o Senhor trouxe uma resposta para ele. Continue, persevere, porque Deus está do seu lado. Não pare. Isso faz parte da nossa armadura. Nós temos que ter uma atitude de buscar a Deus, de orar. E ore, amados. Ore também por mim, como disse o apóstolo Paulo, para que me seja dado graça para poder compartilhar essas verdades. Você pensa que o inimigo está assim, tranquilo, porque está sendo desvendado, mistérios, que está te preparando para a peleja? Não, ele não está feliz. Se o diabo pudesse, a Bíblia fala que ele anda em derredor procurando uma presa para ele devorar. Satanás ruge como um leão, mas ele não pode contra aqueles que receberam a autoridade de Jesus, porque nós estamos sentados à direita de Deus com Jesus, somos co-herdeiros com Cristo e nele nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E o inimigo fica furioso com isso, ele não quer que você conheça a verdade. Por isso, irmãos, orem para que Deus me dê graça, para que Deus nos dê também sabedoria na forma que nós vamos transmitir esses estudos que nós estamos aqui fazendo. E você fique na posição, fique firme no Senhor, peleja, combata o bom combate e guarde o seu coração. E tendo resistido tudo, ficar firmes para a glória de Deus. Quero encorajar você a estar participando conosco dessa série de estudos sobre batalha espiritual. Na semana passada nós iniciamos fazendo uma introdução. Nós falamos aqui hoje sobre autoridade, sobre esse campo de batalha e sobre a armadura que precisamos estar envoltos, ou seja, atitudes de nossa parte para poder prosseguir aí vencendo em Cristo Jesus. Deixo aqui esses links importantes para que você continue sendo edificado para a glória de Deus. É muito bom estar com você. Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam entrar nessa peleja conosco, batalhando e tendo a vitória que vem pelo poder do nome de Jesus. Deus seja contigo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz.